Olá, meus 365 inscritos. Tudo bem com vocês? Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo. É rapidinho, me ajuda bastante. Em algum momento você vai curtir algum dos livros que eu li, eu prometo. Alguma coisa você vai gostar aqui. Hoje o livro que eu vou falar é esse aqui, que é A Ponte Entre os Reinos. Tava na minha lista, ó, tempão pra ler esse livro. Fui ler. Gente, o início do livro me deixou surtada. Eu fazia assim, aí passava de novo. Livro bom é livro que faz isso com a gente. Sabe quando faz e o teu marido olha pra trás pra saber o que aconteceu? O início desse livro é assim. Já digo que um pouquinho mais pra frente eu fiquei decepcionada com algumas coisinhas, mas eu vou contar pra vocês, né, a minha resenhazinha dessa história. A gente começa com a visão da Lara. Ela é uma jovem, assim, acho que ela tem uns 20 anos por aí, né? Deve ser 20 anos. E ela dá a entender que ela tá no meio do deserto, assim, num complexo meio... Parece uma coisa meio Habib, sabe? Arábia, essas coisas. Mas ela num complexo, assim, no deserto. E onde ela tem 12 irmãs, se eu não me engano. Todas elas têm quase a mesma idade, ou têm a mesma idade, alguma coisa assim. E elas estão lá, e aí tu pensa, né, nossa, 12 irmãs juntas, né, como assim? A gente descobre que essas 12 irmãs estão sendo treinadas desde pequena para serem assassinas, para serem espiãs, exatamente. O pai delas transou com várias mulheres, teve várias filhas e uniu elas num complexo. Eram 20. Dessas 20, só 12 sobreviveram, se eu não me engano. Uma delas é a Lara, que é a personagem principal que conta a história. Elas são treinadas desde pequena em lutas, em envenenamento, em como matar pessoas. E no início a gente não entende muito bem por que elas foram treinadas pra isso. Mas a gente já começa o livro com uma cena chocante. Tá lá o rei chegando, né, pra conversar com as filhas, tá tendo ali um almoço, né, com todas as filhas na mesa. E simplesmente a Lara, que é a principal que a gente tá vendo do livro, ela envenena as 12 irmãs dela. Exatamente, foi esse choque que eu fiquei também, gente. Eu fiquei tipo, mano do céu, a mulher matou todas as irmãs dela. Por que rolou tudo isso? O rei tem essas filhas assim porque ele quer que uma delas case com um príncipe herdeiro de uma outra nação, que é a nação de Iticana. Gente, os nomes da cidade são bem ruins, então eu vou falar o que eu entendi, tá? Iticana é o nome da cidade. Essa cidade, ela é muito poderosa porque ela é basicamente dona de uma ponte, que é a ponte entre os reinos, né? O nome do livro. Essa ponte, ela controla todo o comércio. Por quê? Ou as cidades usam a ponte, né, para fazer o comércio, ou as cidades vão ter que usar o mar para fazer o comércio. Só que o mar é muito perigoso, então assim, tu botar um navio com a tua carga dentro do mar, tu vai perder a tua carga. Então todo mundo precisa passar por essa ponte. Tanto Itica, que é a cidade que cuida, né, da ponte, que ela é a cidade da ponte, quanto Maridrina, que é a cidade da Lara, que é a cidade dessas 12 gurias aí que estão treinando para ser assassinas. Essa ponte... Tem outras cidades também que precisam dessa ponte, que eu não vou lembrar agora o nome da cidade, porque as cidades têm uns nomes muito difíceis. Mas é uma ponte super importante para a história, porque ela cuida de todo o comércio. Então, assim, quem é dono da ponte ganha muito dinheiro. Por quê? Para passar pela ponte, tu tem que pagar imposto? Isso é igual a qualquer cidade, qualquer lugar, qualquer porto. Então, assim, todo o comércio passa por ali e Ticana, que é a cidade da ponte, ela ganha muito dinheiro em cima de imposto, porque todo mundo precisa usar a ponte dela. Então, as pessoas vêm de fora, pensam que essa nação, Iticana, é uma nação super rica e milionária, porque eles ganham muito dinheiro de impostos. E as pessoas acham errado eles detêm tanto assim da ponte, né? Acham errado eles serem os líderes, eles, né, terem a ponte só pra ele, enquanto as outras nações estão passando fome, estão morrendo, porque Iticana cobra muito imposto em cima da ponte. É isso que a gente entende da história no início. Só que antigamente teve uma guerra, e dessa guerra se teve um tratado. Nesse tratado dizia que Maridrina, que é a cidade da Lara e das irmãs dela, uma delas, né, ia casar com um príncipe herdeiro. E o que esse rei tá fazendo, né, o rei de Maridrina? Ele quer a ponte pra ele. Então ele tá treinando aquelas 12 filhas dele que sobraram pra uma delas casar com o príncipe daquela ponte.
Por quê? Ele quer que essa pessoa que ele escolher, né, como a vencedora ali do treinamento, que ela seja a espiã dele nesse casamento. Quando a guria entrar lá na cidade da ponte, a guria vai ajudar o pai dela a conquistar a ponte. Então, assim, ela vai casar com o príncipe e ela vai dar uma rasteira no príncipe. O príncipe não imagina isso. Na verdade, a cidade do príncipe também não concorda dele ter que casar, mas foi um tratado que aconteceu um tempo atrás para selar a paz. Só que eles não fazem ideia que o rei tá preparando, né, a futura rainha de Ticana pra acabar com eles, né? Tudo em volta da tal da ponte. Aí, como eu falei pra vocês, o primeiro choque do livro pra mim foi a guria matar as 12 irmãs dela, as 11 irmãs dela. Por quê? Todas elas estão lutando ali pra ser, né, a futura rainha de Itica. Rainha barra espiã, né? Estão indo pra lá pra matar o príncipe e roubar a ponte. Mas o príncipe não sabe disso. Só que a Lara, ela é muito esperta. Ela já entendeu que no momento que o pai dela escolheu uma pra ser a princesa, ele vai matar todas as outras. Então ela faz isso na frente, ela, né? Tipo, ela não quer deixar que o pai dela escolha quem vai viver ou vai morrer. Então ela matou as irmãs dela pra ela ser a única que sobrar e o pai dela não ter o que fazer e levar ela como a princesa pra casar com o príncipe. Aí veio o meu segundo surto do livro. Gente, ela não matou as irmãs dela. Ela envenenou sim as irmãs dela, mas só ao ponto das irmãs dela desmaiarem, ficarem quase mortas. E aí nisso ela fala pro pai dela, é porque você não entendeu, eu sou a principal, eu sou a que mais sei lutar, eu sou a que vai fazer as coisas por Maridrina, eu vou conquistar a ponte pra gente, eu sou a feroz e tal. Aí o rei fica, né, uau, nossa, o rei nem aí pras filhas dele. E ele meio que aceita, entende, e aí, o que a Lara faz? Eles começam a botar fogo no complexo ali onde as irmãs dela estão, porque agora ela foi a escolhida, né, goela abaixo, porque ela matou as irmãs dela, mas não matou. E aí eles saem do complexo. E ela deixou uma cartinha num bolso da irmã dela, pedindo desculpa, dizendo que ela fez isso pro bem delas. Por quê? O rei pensa que as 11 irmãs dela morreu. Tipo, ele tá botando fogo no complexo, né, pra queimar os corpos. Só que, na verdade, a Lara ela deu um jeito das irmãs dela não morrerem. Ela fingiu a morte das irmãs dela. Então, o rei tá indo embora agora, sem degolar ninguém, porque a Lara fingiu que ela já matou as irmãs dela. Então, no plano da Lara, como ela tá indo agora embora, as irmãs delas vão acordar, vão estar livres para fugir do complexo e seguir a vida delas, porque a Lara sabia que o rei ia matar todas elas no momento que ele escolhesse uma só pra ser a rainha lá de Ticana, né, lá da cidade da ponte. Então a Lara correu na frente. Tinha uma das irmãs ali que ela ia ser a escolhida, porque ela era melhor em luta, era melhor em espionagem, era melhor em tudo. Mas a Lara foi mais esperta e a Lara entendeu que a vida de todas elas corria um risco, então ela fez isso pra salvar. Tanto que quando ela tá indo embora, assim, o rei tá indo embora, ela fica preocupada que o fogo chegue nas irmãs dela antes das irmãs dela acordarem e lerem, né, o bilhete dizendo que ela fez aquilo pro bem delas, pra ajudar elas a fugirem, a seguirem a vida, porque o rei tá nem aí pra elas e a Lara sabe disso. Então agora a gente tem a Lara, a única princesa sobrevivente. Obviamente o príncipe nunca vai ficar sabendo dessa história, porque a princípio é uma tramóia ali que ele não precisa saber. Então a Lara vai pra cidade de Iticana lá pra ser a princesa e a futura rainha da cidade da ponte. Mas na verdade ela é uma espiã, ela tá indo pra matar o príncipe, pra encontrar como a cidade dela, natal, né, Maridrina, pode invadir a ponte e ser a dona da ponte. O primeiro desafio dela é saber como mandar as informações pra cidade dela, pro pai dela. Porque Iticana é super conhecida, né, a dona da ponte, é super conhecida por eles serem super fechados, eles não deixam estrangeiro entrarem, os estrangeiros podem só passar na ponte, assim, na cidade eles não podem. A cidade é super bem fechada e a ponte é super segura, assim, ninguém consegue invadir e todo mundo que já tentou, outras nações já tentaram tomar a ponte, não conseguiram, porque eles são muito bons. E todo mundo tem uma visão, assim, pelo menos a Lara, o pai dela, a Maridrina, tem uma visão de que eles são cruéis, que eles são horríveis, então ela até tem medo de casar com esse príncipe, achando que ele vai ser cruel, que ele vai machucar ela e tal. E já de cara a gente já tem um príncipe super diferente do que ela imaginava. Quando ela chega pra casar lá,
eles não confiam nela. Eles imaginam que pode ser alguma coisa, que ela pode ser espião do tipo. O Arryn, que é esse príncipe que vai casar com a Lara, ele tem, tipo, uns soldados, né? E um deles é super, assim, rígido, ele não confia na Lara nem um pouco. Tanto que quando ela entra na cidade, eles casam ela ali na porta da cidade, é um casamento super frio, só pra selar o contrato mesmo. E eles já desmaiam ela pra ela não ver nada da cidade, tipo, já fazem pra ela ir direto pro castelo, ficar trancada no castelo, até eles entenderem se ela é uma espiã, se ela é uma assassina, o que pode estar por trás. Então, assim, eles não confiam nela nem um pouquinho. E ela tem um desafio. Como é que ela vai mandar informação pro pai dela? Como é que ela vai mandar informação pra Maridrina? Porque o objetivo dela é entender onde que eles podem acessar a ponte pra tomar a ponte. E aí, por mais que ela tenha essas informações, por mais que ela consiga a confiança deles, o outro desafio é ela conseguir mandar as informações. Eles vão tentar fazer com que isso seja através de cartas, mas o Arryn, a cidade de Ticana, eles têm formas de desvendar códigos das cartas. Então, toda carta vai passar por uma avaliação antes de chegar ao pai dela, o rei de Maridrina. Aos poucos ela vai conhecendo a cultura deles, ela vai, né, conhecendo o Arryn. No início ele tá nem aí, ela achava que, tipo, ele ia tentar abusar ela sexualmente, que ele ia já querer transar com ela, já que eles casaram, né, na cabeça dela. Ele tem algum tipo de direito sobre ela, e ele nem quer saber, tipo, ele não, você é dona do seu corpo. Em Ticana eles têm muito que a mulher é uma guerreira, tanto que a irmã dele, a Ana, que é uma personagem super importante, ela é uma das guerreiras dele, e a Lara fica tipo, o quê? Como assim? Na cidade dela a mulher serve só pra limpar a casa e ter filhos. Ela não, ela foi criada mesmo pra ser uma assassina, né, uma espiã. Mas ela ficou surpreendida quando chegou em Ticana e viu que ele não é o brutal que falaram. Ele nem encosta nela, ele fala que ela é dona do corpo dela, não o pai dela. Tipo, já mostra até que o pai dela é completamente errado na história, sabe? E ele não tenta nada, e aí eles vão se aproximando, cada vez ela vai ficando mais assim, vai entendendo um pouquinho a cultura deles. Uma coisa que a gente já percebe de cara no livro é que Ticana não é nada do que ela imaginava do lado de fora. Ela imaginava que eles eram brutais, ela imaginava que eles ganhavam muito dinheiro em cima de impostos, que eles eram ricos, que eles eram de tudo. Quando ela entrou lá, ela viu que eles não são brutais, que as mulheres lá têm muita voz, que é bem diferente. Ela começa a notar que eles não são ricos, a população é bem pobre, similar assim à cidade dela, porque a cidade dela tá passando fome. Então ela começa a notar ali que ali eles não são esbanjadores, não, eles são humildes também, inclusive ele, que é o príncipe. E ela começa a notar que a cidade deles é atacada toda hora. A cidade deles meio que ficam no mar, assim, né, em costas. E eles têm o que eles chamam de marés de guerra. Quando a maré tá alta, os barcos não conseguem vir pra brigar com eles e tentar tomar a ponte. Quando a maré baixa, todas as cidades, nações tentam toda hora invadir a cidade deles pra tomar a ponte. Daí eles chamam de marés de guerra. Isso é muito massa, achei muito legal na história. E, gente, é sério. Dos primeiros 10% do livro até os 70%, eu acho que a cidade é atacada umas 10 vezes. Todo mundo vem atacar eles e toda hora eles têm que ficar se defendendo. E é criança sendo morta, é gente sendo morta, é as vilas sendo morta. E ela começa a ficar apavorada, tipo, não é do jeito que na cabeça dela era. Eles não ganham impostos, eles não são ricos, não esbanjam. Ela começa a notar que sem a ponte, eles não vão nem existir. A ponte é o que faz com que eles tenham comida. A ponte é o que faz com que eles se sustentem. Não é esbanjando, eles não roubam dinheiro das outras nações, eles simplesmente não vão conseguir viver sem a tal da ponte. E mesmo hoje, eles conseguindo viver, eles são atacados diariamente por causa as pessoas querem tomar a ponte achando que eles ganham muito dinheiro com a ponte, não é nada disso. E aí tem um momento que eles são atacados, que a Lara quer lutar junto com eles pra defender eles, mas ela não pode mostrar que ela tem habilidades. E aí ela tenta matar uns caras lá, tipo, meio que escondida. Porque ela, imagina, se eles souberem, tá, ela veio pra ser uma princesinha. Não pra ser uma assassina treinada, sabe? Isso foi muito legal, ela conseguiu matar umas pessoas. Mas até então a Arryn não sabe, assim, que ela na verdade, é uma espiã que quer matar ele e que quer tomar a ponte. A gente passa o livro todo ela lutando contra os sentimentos dela. Porque ela começa a gostar dele, ela começa a se aproximar dele.
as pessoas começam a respeitar ela, porque no momento ela é muito discriminada por ser de Maridrina, que Maridrina já tentou tomar a ponte também. Então, assim, o reino dele não gosta dela, obviamente, porque ela é de um reino que, né, tentou roubar a ponte várias vezes e tal, altas guerras. E aos poucos ela começa a ganhar o respeito deles. Então ela começa a lutar muito dentro dela, ela começa a ver que o que o pai dela falou pra ela não é verdade, que tudo que eles têm, assim, fora de Tika não é verdade. E aí ela começa a lutar contra esses sentimentos e passa o livro todo assim. Assim, né? É um anime to lover, então como a gente já imagina, uma hora eles vão se aproximar, uma hora eles vão se gostar, uma hora eles vão transar e vão se amar. Então eles começam a se aproximar e ela sempre com aquilo, tipo, puta merda, eu tô me aproximando, só que eu tenho que descobrir coisas pra tomar a ponte deles. Ponte que ela começa a ver que é a única forma de sustento deles. Então ela luta muito contra esses sentimentos no livro. E enquanto ela tá se envolvendo com ele, né, começando a ter uma paixão ali, ela continua tentando descobrir como que a cidade dela poderia invadir a ponte. E ela descobre, ela acha uma entrada na ponte, assim, e ela meio que faz um plano pra fazer com que a cidade dela invada. Porque na cabeça dela, ela vai ter algo ali com a Aren, e a cidade dela vai invadir, ela vai conseguir fugir do pai dela, fugir do Aren, fugir de todo mundo. Como eu falei, ela tá lutando contra os sentimentos, ela tá extremamente confusa. E uma coisa muito doida do livro é que a cidade toda é em volta do mar. Toda. E ela tem que andar de barco. E as ondas, assim, são muito fortes. Gente, ela chora de se tremer dentro do barco. E os soldados começam a rir do tipo, nossa, ela é uma princesinha, tem medo de se afogar. E o Aren é um fofinho, tipo, ele fica do lado dela, ele abraça ela, ele faz de tudo pra eles não entrarem no barco, pra ela não ficar daquele jeito, porque ela tem um ataque de pânico mesmo muito forte. E o Aren é um fofo, ele não é nada assim do que ela imaginava, do que todo mundo imaginava. Ele já gosta dela, ele quer proteger ela. E, obviamente, ele tem soldados, ele tem generais de guerra que não aprovam ela. Então, ele tem que estar sempre batendo de frente pros outros calarem a boca e pararem de falar mal dela. Como eu falei, ela começa a descobrir um pouquinho mais da história da cidade e conhecer um pouquinho mais da verdade do pai dela. Tem um momento que ela e o Aren brigam e o Aren toca na cara dela que ele deu a oportunidade do pai dela tirar o imposto de algum item que eles transportam pela ponte. O pai dela poderia tirar o imposto do leite, que é um alimento, poderia tirar o imposto do gado, que é um alimento, que a cidade dele ia parar de passar fome. Coisa que o Aren, né, ele fez isso de tirar o imposto pra ajudar a cidade. Ele não é do mal, ele queria ajudar a cidade. Adivinhem no que o pai dela pediu pra retirar o imposto? De armas. Exatamente. O cara quer transportar armas pela ponte. Ele não quer comida pro povo dele, leite pro povo dele, alimento. Ele quer armas pra fazer guerra, pra tentar tomar a ponte. Então o Aren falou, tudo que teu pai te disse é mentira. O teu povo não tá passando fome por causa da gente aqui da ponte. A gente tenta ajudar. O teu pai, né, o teu pessoal tá passando fome porque teu pai é um péssimo rei. Não é por causa das outras cidades, por causa dos outros reinos, é por causa dele. Ele prioriza mais o ferro pra fazer armas, pra ter mais munição, não alimento. As crianças estão passando fome por causa do teu pai. E a Lara descobre isso, ela fica putaça, e eles meio que se disfarçam e voltam pra cidade dela. Que, obviamente, ele é um príncipe e todo mundo quer matar ele, então ele não pode entrar na cidade dela assim, sendo ele mesmo. Então eles vão meio que disfarçado. E eles ficam de olho pra saber se ela não vai até o pai dela pra contar os segredos da ponte, porque eles ainda desconfiam que ela é uma espiã. E ela começa a ir em direção ao castelo lá do pai dela. E ele aponta uma flecha pras costas dela, porque ele ia atirar nela. Se ela entrasse no pátio, ele ia atirar nas costas dela, porque daí teria a informação de que ela realmente é uma espiã, só que ele já amava ela ali, então assim, enquanto ele puxa a flecha pra atirar nas costas dela, ele já tá chorando, sabe, porque ele realmente não quer fazer aquilo. E ela dá um passo pra trás e não entra, então ele não atira a flecha porque ela voltou. Só que o que ele não sabe é que ela não tava indo lá pra contar os segredos deles pro pai dela. Ela tava indo lá pra matar o pai dela. Porque de tudo aquilo que o pai dela fez com ela, com as irmãs dela, e ainda era tudo mentira, em cima de uma fantasia que o pai dela criou, ela ia lá matar o pai dela. Mas ela acabou desistindo e eles voltaram. Tem um momento, gente, que eu não sei, não lembro o que acontece, mas eu sei que a Lara briga com a irmã do Aren lá, a Ana.
E sem querer, a mulher joga a Lara no mar. A Lara, que morre de medo do mar. E o Aren pula junto pra salvar a Lara. Gente, começa a vir uns tubarão. Tem muito tubarão lá no mar. Então, além do mar ser super feroz, tem tubarão. E o tubarão quase mata os dois. Assim, é uma cena super tensa, que tu fica assim, tipo, meu Deus, os dois vão ser mortos pelos tubarões. E assim, o Aren fica putaço. Ele manda a irmã dele quase pra puta que pariu, com razão, né? Pelo amor de Deus. E assim, ó, uma cena top. A cena do tubarão, assim, gostei bastante. Tem um momento que eles dizem que eles se amam. Né, a gente já espera, fofinho, o livro não é focado em romance, assim, ele fala muito de guerra e essas coisas. E aí tem uma coisa que estragou o livro pra mim. O livro me surpreendeu muito no início, mas me estragou no final. Uma coisa muito previsível, que é a questão das cartas. A Lara tinha que mandar informações pro pai dela, né, quando ela era ainda espiã. E ela ia mandar uma carta com uma tinta invisível, e pra ver se a carta passaria, né, entre os guardas de Tika e caísse lá no pai dela. Ela ia mandar uma carta diretamente pro pai dela, que o Aren tinha aprovado, e que ele ia passar pro pessoal olhar a carta pra ver se não tinha nada, e ia passar pra frente. Só que ela fez essa carta escrevendo onde que ficava o acesso à ponte, como eles poderiam invadir, como ia dar certo eles tomarem a ponte. Ela escreveu isso e deixou numa cabeceira, assim, numa cômoda, e ela acabou desistindo do plano. Mas ela não se livrou da carta. Tipo, ela deixou a folha lá. Na hora que eu vi isso, eu disse, ah, mano, a tinta é invisível, o Aren não tá vendo, então ele vai acabar usando a carta, escrevendo do outro lado pra alguém, e essa carta vai parar lá com o pai da Lara, vai parar lá na outra cidade. E aí eles vão invadir Iticana. Porque a Lara escreveu o plano, só que ela desistiu depois de enviar. Mas ela não rasgou a tal da carta, ela deixou lá no quarto do Aren, onde ele ia usar o papel pra mandar carta pra outros lugares, com uma tinta invisível que ele não sabia que tinha um plano todo montado ali. Extremamente previsível. No momento que ela escreveu a carta, que ela desistiu, eu disse, ah, não, ela não rasgou a carta, ela não sumiu com a folha. Previsível, super previsível. Então, cagou pra mim o livro ali, confesso. Dito e feito. Tem um momento que o Aren e a Lara estão se amando. Ele já sabe que ela era uma espiã, mas que ela desistiu, que ela, né, viu que o pai dela era mentiroso. Mas daí a cidade é atacada. Adivinha quem que aparece na casa onde tá a Lara e o Aren, né, se amando ali, finalmente tendo uma vida de casados, pra quase sequestrar e matar o Aren? Uma das irmãs dela. Exatamente. Lembra que eu falei que tinha uma irmã que ela ia ser a escolhida porque ela era a melhor espiã, ela era a melhor lutadora, ela era não sei o quê? Então, ela ficou puta depois que ela acordou ali, que viu que a Lara tinha armado tudo aquilo de envenenar elas. Ela sabia que o pai dela ia matar as outras irmãs dela e ela tava nem aí. Ela disse que aquele cargo era dela. Então, assim, ela vai pra cima da Lara pra bater na Lara, pra bater no Aren. Ela põe uma faca no pescoço do Aren, não mata ele, obviamente. A Lara tem que lutar contra a irmã pra salvar o Aren. Ela consegue matar a irmã dela, só que antes disso, a irmã dela fala, obrigada pela carta que você nos mandou. Se não fosse por você, a gente não tinha conseguido seguir com o nosso plano. Então, assim, o Aren ouvindo aquilo dali, caiu chando, coitadinho, né? Tipo, como assim você nos traiu? Você falou que não ia fazer isso e você fez. Previsível, né, gente? Como eu falei, quando eu vi o negócio das cartas, eu sabia que ia ser isso. Previsível, então não teve muita graça. Acho que a graça que teve foi uma das irmãs dela vir fazer isso. A Lara acabou matando essa irmã. Então, eu também mataria, né? Vai tomar no cu. Sem pena nenhuma, essa irmã ameaçou o marido ali da Lara, o Aren, que agora ela ama. Então, só que daí o que aconteceu, né? O Aren ficou putaço. Porque a irmã dela foi ali atacar eles, mas enquanto isso a cidade toda estava sendo atacada. Ele perdeu soldados, assim, pessoas extremamente próximas e personagens importantes ali do livro morreram por causa desse ataque de Maridrina, ataque do pai dela, que ela deu o plano, né, naquela questão no BO das cartas. Então ele manda ela embora, enquanto, né, ninguém chegou ali pra atacar eles de novo, ele manda ela embora, diz pra ela caminhar e nunca mais voltar. E ela realmente vai embora, ela não volta, ela fica sabendo num bar, assim, que ela tá bebendo, afogando as mágoas, que a cidade foi tomada, então, né, o pai dela tomou a cidade, e ela acaba escutando num restaurante ali que o Aren virou um prisioneiro do pai dela. Aí ela fica puta.
Ela não sabia que ele tava virando um prisioneiro, que agora ele pode estar sendo torturado. Então ela volta pra Eticana. Quando ela entra lá, eles quase espancam ela, puxam ela pelos cabelos lá, um dos soldados dele, do tipo, ela tá de sacanagem, né? O que ela tá fazendo aqui? Tipo, a mulher que causou que derrubou a cidade deles. E ela mostra as habilidades dela. Ela derruba eles no chão e mostra. Se eu quisesse mesmo ter feito, eu já teria feito há muito tempo, já teria destruído vocês há muito tempo. Foi um erro, foi uma cagada que eu fiz de ter esquecido a carta com a tinta transparente com o plano. Se eu quisesse fazer, eu teria feito que nem eu fiz agora. Eu derrubei todos vocês aqui no chão. Eu vim aqui agora pra gente libertar o Arryn. Então ela vai até a cidade dele, chama a irmã dele, os soldados dele, que ainda estão meio que livres, pra ir salvar ele, né? Que hoje ele tá sendo prisioneiro do pai dela. E assim acaba o livro. Então a gente vai ter o segundo livro. Eu não li ainda. Tem que correr atrás pra achar ele. Mas o livro é muito bom no início. Só me estragou mesmo a parte das cartas. Ela é fodástica lutando. Ela realmente foi pra lá sendo uma espiã. Demorou bastante pra ela desistir de pensar num plano. Mas a parte das cartas foi previsível. Estragou a experiência pra mim. Então assim, me digam se vocês sentiram a mesma coisa que eu. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo. E até logo!